Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no livro de Josué, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, onde nós vamos pensar a respeito da confiança e obediência a Deus, né? Confiança e obediência a Deus. Ao olharmos para a história bíblica, nós vemos que Josué, ele precisava de direção de Deus para enfrentar um dos momentos mais cruciais de sua vida. Mais cruciais. Ele estava substituindo ninguém mais nem menos do que Moisés. Né? E ele estava conduzindo um povo para entrar na terra prometida, para conquistar uma terra. Sim, porque havia pessoas que já habitavam naquela terra, né? Então Josué, ele tinha a estratégia militar, né? A estratégia humana, mas ele era orientado por Deus. Irmãos, Deus, ele não deixa de fora o nosso conhecimento humano. Não, em absoluto. Ao contrário. Deus, ele se utiliza dos nossos conhecimentos para abençoar outras vidas. Então, se você é um médico, saiba que Deus usa esse conhecimento que você adquiriu, proporcionado por Ele, mas para abençoar outras vidas. Se você é um mecânico, entenda que este conhecimento que você tem, Deus quer utilizar para abençoar outras vidas. E Josué, então, ele estava vivendo esse momento de decisão, né? Ele tinha confiança no resultado, ele sabia do resultado. Ele tinha fé que Deus ia dar a vitória. Ele tinha fé. Por que ele tinha fé? Porque já havia uma promessa de Deus. Já havia uma promessa de Deus de que haveria vitória, né? Então, irmãos, o mesmo acontece na nossa vida. O mesmo. É claro que todos nós passamos por situações difíceis, né? Batalhas, lutas, mas é da vida. Não tem como, né? Freud, ele disse que haveria um momento em que nós lembraríamos das nossas batalhas e sentiríamos saudade. Porque é a vida, faz parte da vida, né? Faz parte você enfrentar essas provas, né? Você enfrentar essas tentações, essas dificuldades da vida. Então não tem como fugir disso. Não tem como, né? E Josué vivia esse momento de decisão. É claro que na vida, com o passar do tempo,
nós vamos aprendendo que há batalhas que não vale a pena lutar, né? Há lutas que não vale a pena lutar. Então, às vezes, é melhor abrir mão, né? Buscar uma outra saída, porque nós sabemos que se Satanás fecha uma janela, Deus abre uma porta, né? Porque Deus quer o melhor para a nossa vida. Então, há batalhas que não compensa lutar. E recuar, abrir mão, não é covardia. Não é covardia. É sinal de inteligência. É sinal de inteligência. Masoquismo é sofrer por prazer e levar outras pessoas a sofrer por prazer. Então, primeiro temos que avaliar. Esta batalha vale a pena? Não vale a pena? Se for evitável, é melhor que nós procuremos um plano B. Mas Josué não tinha essa possibilidade. Josué não tinha, ele estava com o povo, né, à porta de Jericó, e ele precisava entrar em Jericó, né? E então ele estava buscando a Deus. Ele estava buscando a Deus. E Deus deu a ele uma estratégia específica para aquela situação. Deus deu a Josué uma estratégia específica para aquela situação, para aquele conflito, para aquela disputa, para aquela batalha que ele estava vivenciando, né? Mas era uma estratégia tão incomum, né, que Josué ficou sem palavras. Não entendeu no primeiro momento, né? Mas, apesar de todas as suas preocupações, né, de todas as suas preocupações que ele possa ter sentido naquele momento, Josué e todo o exército acreditaram em Deus e seguiram pelo plano ao pé da letra. Nós temos que lembrar sempre, né, irmãos? No período de Josué não havia o texto sagrado, não havia o registro da palavra de Deus. Não havia, né? Da forma como nós temos hoje, tão abundante e completa. Hoje nós temos a palavra de Deus registrada de maneira completa. Então hoje nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e qual é a verdade de Deus. Nós sabemos hoje, está na Bíblia. Josué não. Josué ele tinha que se confiar em profetas, em sonhos, né? Nós hoje não, irmãos. Nós hoje temos o texto revelado da Bíblia. Qualquer coisa que venha apartado, separado do texto da Bíblia, nós temos que, obedecendo ao próprio texto da Bíblia, confrontar com a palavra de Deus. Então temos que tomar cuidado com muitas profecias, porque se não tiver de acordo com o texto sagrado, com a Bíblia, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com muitos sonhos, porque se não tiver conforme o texto da Bíblia, nós temos que tomar cuidado. A Bíblia é a revelação completa da vontade e da palavra de Deus. Então tudo que vier à parte, nós temos que confrontar, levar para a Bíblia e, como os bereanos, confirmar se aquilo vem de Deus ou não. Então, esta passagem de Josué nos mostra a confiança como exemplo, a fé como exemplo, tá? Mas nós temos que
entender que a palavra de Deus naquela época ela estava sendo revelada aos poucos, e hoje ela está completamente revelada na Bíblia. Quer saber a vontade de Deus para a tua vida? Quer saber qual é a verdade de Deus para a tua vida? Leia a Bíblia. Medita na Bíblia. Estuda o texto sagrado, que você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Embora, então, irmãos, nós possamos enfrentar também uma situação de decisão, embora nós possamos estar enfrentando ou vir a enfrentar uma situação de decisão, né? Há momentos em que a obediência à Bíblia é desafiadora. Há momentos em que a obediência à palavra de Deus é desafiadora. Por quê? Porque vai de encontro, é um desastre. Vai de encontro com o que nós raciocinamos, com o que nós achamos que é o correto, né? Mas vamos ver aqui a confiança de Josué e dos seus homens. Josué 6, de 1 a 5. Jericó estava completamente fechada, a cidade de Jericó, né? Por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava, né? Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, a promessa de Deus, né? Saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra, né? Marche, a orientação de Deus para Josué, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias, né? 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor, né? Então Josué obedeceu, Josué entendeu a orientação, né? Deus foi específico para Josué. Deus foi detalhista para esta orientação para Josué, né? E o mesmo Deus pode ser conosco. Por quê? Porque Deus deseja o melhor para as nossas vidas, né? E a vontade dele, revelada na Bíblia Sagrada, nos orienta a como proceder, né? Mas como nós estávamos falando, há momentos em que obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, ao texto sagrado, é difícil. É mesmo, pastor? Vai me dizer que não. Vai me dizer que você nunca teve dificuldade em obedecer a uma ordem de Deus expressa no texto bíblico. Todos nós, irmãos. Todos nós temos dificuldade. Uns mais, outros menos. Mas todos nós temos dificuldade. Somos humanos, não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Buscamos a perfeição em Cristo, que é a santificação, mas nunca vamos alcançar nessa terra. Mas devemos buscar, né? Devemos buscar. E nessa terra, o sinal de perfeição nesta terra, nesse tempo chamado agora, é o perdão, é o pedido de perdão. É o arrependimento.
É o arrependimento. Porque errar, nós podemos errar, ou movido por um desejo egoísta, né? Que não é bom, ou simplesmente por não analisar corretamente todas as possibilidades. Podemos errar, não há dúvida, mas não podemos deixar de pedir perdão ou de ofertar perdão e manifestar arrependimento com mudança de atitude. Então, às vezes obedecer é duro, porque vai de encontro ao que nós pensamos, raciocinamos. Vai de encontro ao que o mundo fala. E aí nós duvidamos, né? Nós começamos a pensar muito e procuramos desculpas. Procuramos desculpas justificativas de que nós não podemos fazer aquilo que Deus pede. Isso está na alma, viu, irmãos? Vontade, emoção, pensamento está na alma. Está na alma, né? E aí, então, o que acontece? Vai começar uma luta. Vai começar uma luta. Uma luta no nosso coração, no nosso ser interior. Coração, na Bíblia, na maioria das vezes que a Bíblia fala de coração, ela fala do homem interior, do ser invisível, né? Quer dizer, da alma e do espírito. Então vai começar uma luta entre a nossa alma, que é os nossos conhecimentos, né? Que é a nossa memória, a nossa capacidade de raciocínio, que são as nossas vontades, que são as nossas emoções, contra o espírito, que é aquela parte material que se relaciona com Deus. Nós recebemos a mensagem de Deus, da palavra de Deus, o espírito entendeu. Por quê? Porque ele está ligado com Deus, ele entendeu. Mas a alma não aceita. Então começa essa disputa, né? Começa essa disputa entre a nossa alma e o nosso espírito, né? E só quem pode nos convencer é o espírito. Mas se nós abrirmos o nosso coração na alma, se nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração para dar voz, dar ouvidos, melhor dizendo, ao Espírito, nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. Porque a Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas nós vivemos na alma aqui, nesse tempo. Então, às vezes, o Espírito já entendeu, mas há uma resistência da alma, que é a nossa vontade, que é a nossa cultura, né? Que é o que nós aprendemos na família, é o que nós aprendemos no serviço, é o que os colegas falam. O Espírito entendeu o que Deus fala, e a alma está ouvindo o que o mundo fala, né? Então, se nós abrirmos a nossa alma, abrirmos nosso entendimento, nós vamos entender o que o Espírito já entendeu. Que ao aceitarmos Cristo, o Espírito é perfeito, ele entende tudo que Deus fala, né? Então, como que nós vamos conseguir, pastor, trazer esse entendimento do Espírito para a alma? Conversando com Deus. Conversando com Deus. E como que a gente conversa com Deus? Orando, meditando na palavra, né? Buscando a sabedoria do Espírito, né? Buscando a sabedoria de Deus, orando mais, conversando mais com Deus, né? Que depois de um tempo, né? Porque não é mágico, né, irmãos? Mudança na alma não é algo mágico, não é porque você aceitou a Cristo hoje que você está totalmente santificado, não é isso. Aceitou a Cristo hoje, teu espírito é novo, zero bala. Mas a sua alma tem balda, tem vícios. Seu pensamento ainda pensa como você pensava antes de aceitar Cristo. Seus valores ainda são aqueles. O que está acontecendo é uma mudança, né? Uma renovação da mente.
E essa renovação acontece quando nós meditamos no texto sagrado, pensamos no que lemos. Quando nós pensamos no que lemos, né, abrimos a nossa mente para pensar no que lemos, meditar no que lemos, orar, conversar com Deus, né, nós vamos ser convencidos na alma, porque no espírito já foi. Né? Então, depois de um tempo, irmãos, ao ouvir uma ordem de Deus, no primeiro momento, se você não está vivendo no espírito, não está vivendo mais na alma, você vai ficar assim meio angustiado, meio triste. Mas aí, naquele processo de orar, de buscar, né, de pensar na palavra de Deus, a tua alma vai se renovando e você vai se aproximando ao que o Espírito pensa. Ao que o Espírito pensa. Né? E aí você vai ter uma confirmação. Sério, pastor? Sério. Você vai ter uma confirmação de que naquela decisão, naquela situação, aquela orientação de Deus é a melhor para a sua vida. Ou não. Ou não. Né? Mas só quem responde isso é Deus, né? Através da oração. E como que a gente tem essa confirmação, pastor? Colossenses 3,15. Olha o que fala Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, quer dizer, no nosso ser interior. Que a paz de Cristo seja o juiz. Então nós estamos numa luta. Temos que tomar uma decisão. Né? Nós vamos buscar a Deus. Vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus, né? E vamos, através da nossa mente, buscar as opções dentro do mundo em que nós vivemos. Aí Deus vai dar uma orientação para você na sua consciência, no seu espírito. Né? Se aquela palavra, né, depois que você analisou com a mente, com a alma, buscou todas as informações, porque Josué estava na estratégia dele. Né? Depois que você buscou todas as soluções, pensou, meditou, fez pesquisa de mercado, né? Verificou preço, tudo isso. Né? Aí você orou, aí Deus fala a decisão, toma a decisão. Vai, João, faz. Aí você vai ter um juiz no seu coração para dizer se aquilo veio de Deus ou não. Qual que é juiz, pastor? A paz de Cristo. A paz. Se você, depois de meditar, de pesquisar, de avaliar, alma, conhecimento humano, se depois de você orar, buscar a Deus, receber uma palavra no Espírito, depois que você tomou essas duas atitudes, você sentir ainda angústia no coração, espere mais um pouco. Espere mais um pouco. Né? Continue orando. Né? Mas se você sentiu paz no seu coração, ainda que o mundo fora esteja numa agitação, mas você sentiu paz, não, isso aqui veio de Deus. Então, esse vai ser o seu juiz, se você está em paz consigo mesmo. Se você está em paz consigo mesmo. Né? E nós temos alguns exemplos, irmãos, de ordem de Deus que são difíceis de cumprir. Filipenses 4:6. É uma ordem de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, irmãos, é uma doença psicossomática que vem da nossa alma e que atinge todo o nosso corpo. Tudo é o medo, a preocupação, sabe? E a gente fica ouvindo esses jornais, essa televisão que só traz dúvida, só traz terror. Para, irmãos. Vai ler a Bíblia. Vai jogar um futebol, vai andar, vai passear. Também no futebol, não vai brigar no futebol, hein? Entendeu? Mas para de ver notícia ruim, para de... Todo dia é uma tragédia, todo dia é um fato negativo novo. Entendeu? Isso aí traz uma ansiedade para o ser humano, entendeu? Que faz mal para o corpo inteiro, dá dor no corpo, diabetes, mexe com o seu organismo, mexe com o seu corpo, que é uma doença na alma, tá
estão colocando na tua cabeça desespero, né? E aí tem essa luta, ó, que Deus fala, ó, não ande ansioso por coisa alguma. Não é para ficar ansioso. Ao contrário, em tudo, pela oração e súplica, né? Pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus. Então não é para ficar ansioso, é para orar, é para pedir e para agradecer. Aqui, ó, orar, conversar com Deus, suplicar, pedir a intervenção de Deus e ação de graças, já agradecer já o pedido. Agradecer por quê? Porque Deus vai fazer o melhor para a sua vida. Mas a gente percebe que é difícil a gente obedecer a isso. É difícil. Deus fala para não ficar ansioso, mas a gente, se não prestar atenção, a gente acaba ficando ansioso. Por quê? Porque a gente está dando ouvido à nossa alma, ao nosso pensamento, à nossa mente, né? Mas nós temos que ouvir a Deus, ouvir ao Espírito. E isso só se obtém paz na alma, irmãos, é através da oração e da meditação na palavra de Deus. Somente através disso. É pensar, ler um texto, pensa, puxa vida. Pensa naquele texto, né? Efésios 4:32, uma outra ordem de Deus. Olha, sejam bondosos, seja bondoso, e compassivos, tenha paciência, o tempo certo vai chegar, uns para com os outros. Se aquele irmão na igreja ainda não atingiu a santidade que você tem, espera, pô, calma, tenha paciência, perdoando-se mutuamente, quer dizer, um tem que perdoar o outro, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E dá o exemplo maior, Deus nos perdoou, né, irmãos? Mas é ordem para ser cumprida. 1 Timóteo 6:17, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Quer dizer, não confiar em riqueza, mas confiar em Deus. Em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Mas tem pessoas que são insaciáveis, né? Tem o suficiente para viver ele até a 10ª geração, mas ele quer mais dinheiro. Está investindo na terra, não está investindo no céu, né? E Tiago 1:2. Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pastor, é sério que está na Bíblia isso? Você está vendo aí, ó. Está escrito aí, ó. Para ficar alegre quando estiver sendo provado. A prova vem de quem? De Deus, né? Porque a prova vai produzir fé, perseverança, né? A tentação vem de Satanás. Aqui fala para ficar alegre com as provas, irmãos. Não é ficar alegre com a tentação, entendeu? Ter desejo de encher a cara e biscatear, isso aí é prova ou é tentação? Isso é tentação, pô, vem de Satanás, é para te derrubar, né? Mas e aquela prova difícil na faculdade lá, difícil de você pagar a mensalidade, isso é prova ou tentação? Isso é prova, porque é para o teu bem, entendeu? É para você se aprovar. A diferença entre prova e tentação: prova é de Deus, é para te aprovar. Tentação é de Satanás, é para te derrubar, entendeu? É para te derrubar. Então, irmãos, esses comandos de Deus, que é para não ficar ansioso por nada, mas orar por tudo, né? Para perdoar uns aos outros, como Deus também nos perdoou em Cristo, são difíceis de obedecer, né? De colocar a nossa esperança não na riqueza, mas em Deus, né? E sentir alegria quando estiver vivendo provação. O homem natural, ele não entende isso, ele não aceita isso, por isso que sofre. Porque isso na alma, irmãos, na mente, isso aqui não encaixa. Como que, pastor? Não, eu não posso ter provação, não, pastor. Não, eu preciso de dinheiro, pastor. Não, eu estou ansioso, preciso resolver isso logo, pastor. Isso é alma. Isso é alma, não leva a nada. Não leva a nada.
né? Então, nós temos que fazer a nossa parte, o possível, e saber que Deus vai fazer o impossível. Que Deus vai fazer o impossível. Então, amados, assim como aquelas ordens dadas a Josué não parecia fazer sentido, né? Não parecia fazer sentido. As orientações que nós lembramos agora, vindo da parte de Deus, todo o texto bíblico, também não faz sentido, né, para nós. Na nossa alma, no nosso raciocínio, na nossa mente, não faz sentido. Porque na nossa mente ainda está a ideia de levar vantagem em tudo, de ganhar todas, de estar sempre certo, de lacrar, de ter bastante like, de ter bastante visualização. Isso é o egocentro, isso é a alma, isso somos nós. Mas isso não é Deus. Deus é o contrário. Deus fala, calma, eu estou no controle, ora para mim, peça a mim, confie, espere. Irmãos, nós vivemos um tempo tão bom, tão abençoado, que nós temos todo o texto bíblico, toda a vontade de Deus. Duro era Josué, que não tinha. Duro foi Josué, que ele não tinha o texto bíblico para ele confrontar a profecia lá. Ele não tinha, né? Mas nós hoje nós temos a Bíblia. E nós temos que confiar na Bíblia, entendeu? Por quê, pastor? Romanos é o versículo da minha vida, né? Versículo da minha vida, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, coisas boas e coisas ruins, segundo o nosso conceito, né? Para o bem daqueles que o amam. Então, quem ama a Deus, tudo o que acontece é para o bem dele. Quem ama a Deus. É que nós não lemos, não prestamos atenção. Tem gente que lê isso aqui tão rápido que acha que é aqueles que Deus ama. Não, Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo, né? Então não, aqui é o contrário. Não é o amor que vem do Pai para nós. Aqui é o amor de nós para Deus. Então, daqueles que amam a Deus, amar não é só esperar a bênção, não, hein? O resumo de amar a Deus é confiar em Deus. Esse é o resumo. Confiar em Deus é amar a Deus. Então, aqueles que confiam em Deus, Deus vai agir em todas as coisas para o seu bem, né? Vai agir em todas as coisas para o seu bem. Irmãos, não ficar ansioso é exercício. Nós temos que exercitar isso, né? Orar, buscar, perdoar uns aos outros é exercício, é manifestação de vontade, é tomada de decisão, né? Olha, eu decido perdoar aquele que me ofendeu, né? Buscar a esperança em Deus é decisão nossa. É decisão. O Espírito Santo está falando aos nossos corações. Se nós continuarmos com o coração duro, alma fechada, né? O Espírito Santo vai falar e não vai resolver nada. Não, pastor, o Espírito Santo, quando ele fala, ele convence na marra. Não convence nada, irmãos. O Espírito Santo não convence ninguém na marra. Não, pastor, convence sim. Não convence, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Olha o que Estevão falou, primeiro mártir. Olha o que Estevão falou, Atos dos Apóstolos 7:51. Vou colocar o texto aqui na tela para a gente poder ler junto. Povo rebelde, obstinado de corações e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Iguais em quê? Sempre resistem ao Espírito Santo. Tem que grifar aqui, resistem, para ficar bem claro. Sempre resistem. Então, é possível resistir ao Espírito Santo, pastor? É possível, sim. É possível resistir ao Espírito Santo. Não, mas a vontade de Deus não vai acontecer? Vai, no macro vai, lógico que vai. Vai acontecer, sim. Mas tem pessoas que sofrem. Por quê? Resistem. Não vai alterar em nada o
plano macro, maior de Deus. Não vai alterar em nada a resistência de uma pessoa aqui ou ali, né? Só ela que vai sofrer. Mas tem pessoas que existem. Então, irmãos, confiar e obedecer, né? É difícil, sabe por quê? Porque nós temos fé porque nós obedecemos, ou nós obedecemos porque temos fé? Difícil, né? Nós confiamos, nós temos confiança porque nós obedecemos, ou nós obedecemos porque temos confiança? Eu acho que é melhor confiar, porque através da confiança em Deus, nós vamos nos humilhar, ter a humildade de buscar o Espírito Santo para nos ajudar a obedecer. Ajudar a obedecer. Porque a nossa vontade é de desobediência. Nós somos Adão. Nós somos Eva. Nós somos desobedientes. Essa é a nossa natureza. Essa é a natureza. A natureza da alma, né? Nós somos desobedientes. Mas Deus nos deu fé e nós buscamos ser obediente, porque a Bíblia fala que é melhor obedecer do que ofertar, né? Então nós temos que obedecer a Deus, né? Josué viveu uma situação diferente, estranha, teve que tomar uma decisão. Não tinha a palavra de Deus escrita, como nós temos hoje, para lhe orientar. Mas ele ouviu Deus, né, um profeta, uma situação, e obedeceu. Hoje nós temos o texto sagrado, nós temos a Bíblia. Em toda e qualquer situação, para toda e qualquer situação, irmãos, a Bíblia tem uma solução. Mas nós temos que crer. Tá certo? Que alegria poder meditar na palavra de Deus, sem compromisso com religião, sem compromisso com rito, com ritual, em liberdade. Em liberdade. Que alegria poder conversar com Deus. Deus é poderoso. A nossa religião não é uma instituição. O nosso religar é uma pessoa. O nosso religar é Jesus Cristo. É nisso que eu creio. É nisso que eu creio. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo. Agradecer ao Senhor porque nos deu meios, ó Pai. Nos deu meios para poder expressar nossa alegria de poder falar do Senhor. Agradecemos às igrejas locais que tem sido o ambiente onde se fala da palavra do Senhor. Pedimos que a cada dia mais Cristo seja pregado, Pai. Que Cristo seja anunciado. Agradecemos a oportunidade, Senhor meu Deus, da tecnologia, para que outras vidas distantes também pudessem ser alcançadas. O Senhor sempre tem uma estratégia, Senhor. O Senhor sempre tem uma estratégia. Difícil seria se nós, nesse tempo, nessa circunstância de pandemia, nós não tivéssemos essa tecnologia para poder manter os nossos irmãos alimentados com a palavra. O Senhor é estratégico, Pai. E nós agradecemos por isso, porque a estratégia do Senhor funciona. O plano do Senhor é perfeito, é o melhor. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Pai. Queremos, através do Santo Espírito, obedecer cada dia mais. Confiar cada dia mais. Porque sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Pai, abençoe aquele que sofre no corpo. Passa por situação de dor, né, de restrição no andar, no locomover. Que o Senhor possa estar restaurando, curando, dando a eles mais um tempo com qualidade de vida, Pai. E que isso seja uma oportunidade para que ele e outro se aproxime de Ti. Mas que não seja conforme os nossos planos, mas o plano do Senhor. Queremos pedir também por aqueles que sofrem na alma, Senhor. O Senhor possa estar preparando estratégia para que cada vida entenda cada dia mais na alma que o Senhor é o Deus do universo, sustentador do universo. Traga confiança para o desconfiado, paz para os aflitos, Senhor meu Deus, e confiança, alegria no coração da vida daqueles que esperam em Ti.
Abençoe também, Senhor meu Deus, todas as famílias, né? Família é projeto do Senhor, plano do Senhor. Família veio antes da igreja. A família é um projeto anterior à igreja. Obrigado, meu Deus. Obrigado também pelas igrejas locais, local onde se anuncia a tua palavra, Pai. Abençoe a cada um. Abençoe também o governo, para que eles entendam que é uma delegação do Senhor. E abençoe também os governados, para que nós possamos orar pelos nossos governantes, ó Pai. Pai, abençoe a sociedade como um todo, que haja paz, que haja alegria, que haja, Senhor meu Deus, mais união, empatia às pessoas, para que nós possamos ter um tempo com mais tranquilidade. Pai, nós oramos porque nós acreditamos, nós cremos, nós acreditamos num Deus vivo, num Deus Emanuel, Jesus Cristo. Por isso nós oramos em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.